Bom, então agora fechando aí a parte mais introdutória, né? Sazonalidade. Bom, o que seria sazonalidade? Seria a capacidade de algum evento específico interferir na variável, certo? Um evento que ocorre em um determinado espaço do tempo. Natal, por exemplo, Dia das Crianças, Páscoa, safras agrícolas, férias, né? Um exemplo mais econômico, por exemplo, né? Bom, a gente sabe que quanto maior os juros, menor a inflação, né? A política monetária restritiva é uma forma de se combater a inflação, né? Bom, como é que a gente vai analisar a relação juros com inflação? Bom, isso aí a gente não precisa saber por enquanto. Mas o importante é a gente pensar o seguinte, olha, para a gente ter uma relação que ela é crível, vamos dizer assim, a gente, sabendo que a inflação ela aumenta em determinadas épocas do ano, como no Natal, então a gente tem que dessazonalizar a inflação, ou seja, a gente precisa tirar a importância, certo, sazonal que o Natal tem sobre o meu índice de preços, não é? Bom, porque a inflação é a variação de preços, né? Uma definição mais comum. Bom, então tá. Como é que, assim, na prática, o que a gente vai lidar aqui? Bom, a sazonalidade vai aparecer pra gente nessa seguinte forma, tá? Vai dar o modelo ARMA, né? De ordem P e Q, só que vejam vocês, agora a gente tem o quê? Agora a gente tem mais um companheiro aqui no nosso modelo ARMA. Antes era só P e Q, agora tem o Pzão, Qzão e também tem o S. O P e o Q a gente já conhece, que é a ordem dos coeficientes não sazonais, tá? Só uma coisa interessante, se o P for zero, então vai ficar um ARMA 0Q, que é a mesma coisa que um MA. Se o Q for zero, vai ficar um ARMA de ordem P, que é a mesma coisa que um AR, ok? Só uma curiosidade. Mas vamos lhe dar um ARMA completo aqui, né? Quem é o Pzão? Bom, o Pzão é a ordem dos coeficientes sazonais. Pzão e o Qzão são os coeficientes que vão falar, olha, existe algum grau de sazonalidade aqui. Os modelos que a gente estava lidando até agora, eles estavam simplesmente falando aqui, ó, esquece isso não existe. Agora a gente vai trazer isso à tona. E o S é o período sazonal. A sazonalidade existe em um padrão anual, 1, mensal, 12, trimestral, 4, semestral, 2, certo? Então a primeira coisa, a gente precisa saber identificar qual é a periodicidade, né? Por exemplo, então já pensando aqui, tá? Se for 12, pessoal, o negócio é anual. Se for 2, o negócio é semestral, porque um ano tem 2 semestres. Se for 4, é trimestral. Se for 3, é quadrimestral. 4 é trimestral, porque um ano tem 4 trimestres. 4 vezes 3 é 12, ok? Bom, e 3, que é quadrimestral, por quê? Um ano tem 4 quadrimestres, que são 4 meses. 4 vezes 3, 12 também. Bom, como é que a gente vai escrever o modelo ARMA por extenso? Ou seja, nós vamos desenvolvê-lo, como a gente tinha apresentado nos vídeos anteriores. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que buscar entender o que essa minha fórmula está falando, tá? Vamos pensar num passo a passo. Ó. O que eu gosto de fazer é o seguinte. Primeiro, tem o YT de um lado e o EYT de outro. Bem, quem é que vai fazer alguma coisa com YT? Vai ser o Pzinho e o Pzão. E quem é que vai fazer alguma coisa com YT? O Qzinho e o Qzão. Qual é a sazonalidade? 4. Opa, então é trimestral a sazonalidade, ok? Bom, vamos lá. Então tá. E aí, vejam, vai ter duas expressões em parênteses. Por quê? Porque quem é que lida com YT? O Pzinho e o Pzão, certo? E quem é que lida com o YT? Vai ser o Qzinho e o Qzão, ok? Bom, vamos lá, vamos escrever então. Em todas as expressões por parênteses, a gente começa fazendo 1 menos alguma coisa, 1 menos alguma coisa, 1 menos alguma coisa, tá? Bom, vamos lá então. Como eu falei, a primeira expressão se refere ao Pzinho, então vai ser 1 menos. Bom, como o Pzinho nos lembra o AR, o coeficiente é esse coeficiente aqui normalmente usado, tá? Então vai ser o sigma, acho que esse aqui é um sigma, é um φ na verdade, é um φ, 1, certo? Porque é de ordem 1, vezes L elevado a 1 também, a mesma coisa aqui,
tá? Agora, segunda expressão, agora olhando para a parte sazonal. 1 menos, sempre começando com 1 menos, sigma é Φ4. Por que 4? Porque é a sazonalidade. Aqui não tinha, aqui tem. É só uma vez, então é 4. Vezes L elevado a 4 também, tá? Por quê? Porque a sazonalidade é 4. Agora, epsilon vezes, quem é que vai acompanhar o epsilon? 1 e o 0, certo? Então, a primeira expressão vai se referir ao Qzinho, então vai ser 1 menos θ1L1, né? E o outro é 0, então nem preciso me importar, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver a expressão, vamos multiplicar. 1 vezes isso, 1. 1 vezes esse cara, dá ele mesmo. Isso vezes 1 dá ele mesmo. Isso vezes isso vai ficar o quê? Φ1 vezes Φ4 vezes L1 vezes L4, certo? Ou seja, vai dar L à quinta. Mesma base, expoentes diferentes. Quando multiplicados, somam-se os expoentes e preserva-se a base. E aqui, bom, vamos deixar isso aqui intacto ainda. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação. Então, vai fazer y vezes 1 dá yt vezes 1 dá yt. Yt vezes esse cara, bom, o sigma, o Φ4 é uma constante. Agora, yt vezes L a quarta dá o quê? Dá yt menos 4. Porque o L é o operador de defasagem. Entenderam? O L é o operador de defasagem. Yt vezes esse cara aqui vai dar o quê? A constante vezes yt vezes L, que é yt menos 1. E a gente segue esse mesmo padrão. Para o yt, a mesma coisa. Yt vezes L dá yt menos 1, ok? Então, a gente chega nessa equação aqui desenvolvida, certo? O que a gente vai fazer para formar um modelo ARMA? Simplesmente isolar o yt de todo mundo, ou seja, eu passo todo mundo aqui para esse lado, me legando essa equação, que é o meu modelo ARMA, ok? Assim é que a gente escreve aqui por extenso, né? E esse aqui, bom, esse aqui eu vou dar uma apresentada, mas vocês fazem depois. Bom, então vamos lá. Primeiro, qual é a periodicidade? 12. Um ano tem 12 meses, logo a periodicidade é mensal, tá? Então tá, vamos lá. Primeira coisa, yt de um lado, epsilon-t de outro, certo? Bom, tem duas expressões sempre acompanhando cada duas expressões em parênteses acompanhando o yt e uma outra expressão acompanhando o epsilon-t, ok? Bom, muito bem, então, vamos pensar aqui, né? Primeiro, a primeira expressão se refere ao pezinho. Ele tem, né? Quando você fala 2, significa que, olha, 2 períodos importam, entendeu? Um período apenas, um período defasado importa. Aqui tá falando que, olha, 2 períodos defasados importa. Por isso que é 1 menos Φ1 vezes L1 menos Φ2 vezes L2, certo? E aqui, bom, aqui tá falando que só um período importa, ou seja, é só um ano que importa na sazonalidade. Então, é 1 menos Φ12 L12, todo mundo multiplicado por yt. E aqui, bom, para o yt eu vou olhar para o Qzinho, que já está aqui, e para o Qzão. Só que o Qzão está falando que, olha, 2 anos importam. Então, não somente eu vou fazer para 12, como eu vou fazer para 2 anos, que são 24 meses. Por isso que tem o θ 24 vezes L elevado a 24. Tudo essas duas expressões multiplicadas por yt, que vai chegar a essa expressão aqui, tá? Aí vocês desenvolvem. Por fim, existem 2 tipos de sazonalidade, né? Aditiva e multiplicativa. Bom, dá para ver de cara, pessoal, que essa aqui é a multiplicativa, certo? Mas o que a gente pode ver? Na aditiva, o mesmo período importa, ou seja, apenas o período referente à periodicidade aqui vai ser significativamente, estatisticamente significativa, ou seja, se a periodicidade for 12, somente 12 vai importar. E depois pode ter 24, 36, mas vejam, é só a periodicidade específica. Na multiplicativa, não. Por exemplo, 12 importa, certo? Mas não somente 12 importa. Talvez 13 importa, 14 é estatisticamente significativo. Como aqui mesmo, entendeu? Veja, ó. L elevado a 13. Yt vezes L elevado a 13 vai dar o quê? Yt menos 13, Yt menos 14. Ou seja, as redondezas em uma sazonalidade multiplicativa importam, né? E como é que a gente vai ver isso? Pela FAQ e FAQ-P, tá?
aqui não vamos se preocupar em identificar os modelos, tá? É meio confuso, eu sei, mas não vamos pensar nas periodicidades, certo? Bom, vamos lá então. Olhando aqui as periodicidades. Bom, sabendo que a aditiva ao mesmo período importa e a multiplicativa as redondezas são significativas. Vamos olhar aqui, tá? A gente vê que, tudo bem, o 1 ele é significativo, aqui o 2 é, mas vejam, quem também é significativo? O 3 e o 6, certo? Isso vale para todo mundo. O 3 e o 6 são significativos. Significa que, olha, a periodicidade de 3, certo? O que significa o quê? Que é uma periodicidade quadrimestral, certo? É uma periodicidade quadrimestral, né? Uma periodicidade quadrimestral. Mas vamos ver, por que ele é aditiva? Veja, só o 3 importa, o 4 e o 5, as redondezas são significativas, ou seja, elas estão acima do meu pontilhado. Lembrando, o pontilhado azul implica numa linha de significância estatística. Só o 3 é significativo, depois o 6. E aqui, só o 3, depois o 6. Ou seja, esse primeiro modelo, a sazonalidade, ela é aditiva. E aqui, bom, vamos olhar, o 3 é significativo, o 4 também é, e o 6? O 6 e o 7 são, ou seja, não somente os períodos são significativos, mas como as suas redondezas também o são. E aqui, mesma coisa, o 3 é significativo, o 6 é, mas o 4 também é, o 7 também é, o 8 também é. Ou seja, as redondezas são significativas, implicando que esse primeiro modelo é o que, esse segundo modelo, ele é o quê? Ele é de uma sazonalidade multiplicativa, ok?